Transportes. O secretário Dari é um homem extremamente trabalhador, inteligente, observador e, acima de tudo, capaz de trabalhar e criar novas hipóteses da infraestrutura de São Paulo. As nossas estradas são as melhores do Brasil, estamos construindo um porto excepcional em São Sebastião, estamos construindo toda uma estrutura viária aqui no Planalto de Campinas e até Tamoios, e, portanto, descendo ao Porto de São Sebastião, é algo excepcional que vai ser lançado agora. E temos, acima de tudo, o grande desafio do Rodoanel. Isso que eu ia perguntar para o senhor, por que o governo federal não ajuda o Rodoanel, que é uma coisa muito importante para a cidade de São Paulo e para o Brasil inteiro? É que o Rodoanel é uma grande obra e o governo federal não consegue nem tapar buraco. Portanto, é uma diferença muito grande. Eu creio que o Rodoanel agora, que o Ministério Público Federal fez um acordo com a Secretaria de Transportes, com o governo de São Paulo ainda essa semana, eu creio que homologado esse acordo também já foi homologado. Nós vamos ter, então, o início das obras em breve do Rodoanel no seu trecho sul. E aí, certamente, nós vamos melhorar muito a situação da cidade de São Paulo. Outras secretarias, você me perguntaria, é complexo. Cultura, o secretário possibilitou uma nova lei de cultura no estado de São Paulo, que também vai ter bom resultado, tenho certeza, particularmente nas áreas cênicas. Portanto, eu creio que São Paulo tem tantos bons secretários que é difícil dizer este ou aquele. Na Fazenda, nós temos um bom secretário, o secretário Taca, que também possibilitou, nesses últimos anos, a diminuição de impostos, o que é notável no Brasil, onde só se pensa numa maior carga tributária, o governo federal só pensa em aumentar a carga tributária. Em São Paulo, nesses anos todos, com trabalhos muito científicos, se diminuiu a carga tributária. Eu creio, portanto, que o secretariado é muito bom. Mauro Arce é um excelente secretário na área hídrica, Goldenberg. Então é até difícil ver este ou aquele secretário de qualidade. Todos são de muito boa qualidade. Tá certo. O senhor, como jurista, renomado... Eu não sou jurista, eu sou um mero rábula. Imagina, o senhor é tido como uma opinião abalizada no mundo jurídico, né? Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho a questão dos conselhos nacionais, se eles estão dentro do que a Constituição previa, dentro do que o Ministério Público até apoiou, né? A criação dele. Olha, o Brasil precisa perder uma mania de ir de acordo com a moda internacional. E aqui faço até um pedido ao próprio Ministério Público de São Paulo. Passem a pensar, como brasileiros, passem a pensar dentro dos valores nacionais. Toda vez que o modismo internacional chega aos países, a qualquer país, sempre cria uma violência contra os valores culturais da sociedade. O Banco Mundial, em estudos sobre o Poder Judiciário, pensou em conselhos. Pensou em conselhos para a Europa, que é parlamentarista. Pensou em conselhos para outras formas de regime. E, no entanto, esse modismo, principalmente a partir da esquerda, a esquerda é muito novidadeira e depois ela solta os problemas e não permite que as coisas aconteçam com normalidade, chegou ao Brasil essa moda. E criaram-se os dois conselhos, da magistratura e do Ministério Público. Eu sou absolutamente contra. Eu acho que isso rompe o princípio federativo. Isso é um centralismo ingênuo, ridículo, que não permite que os estados possam agir de acordo com seus valores e seus costumes. É um centralismo que fere o princípio do federalismo e, portanto, uma cláusula pétrea da Constituição. Mas está na moda. Porém, a moda vai demonstrar com o tempo que foi um grande equívoco. No campo das hipóteses, que eu percebi que o primeiro ponto é, vamos acabar com o conselho. Né? No futuro vai acontecer, não é que eu queira, vai acontecer porque você vê que é uma criação esdrúxula, que quando muitas corregedorias do próprio Poder Judiciário, a nível do Supremo Tribunal Federal, poderiam realizar, e nos estados e também o Ministério Público Federal, mas jamais um órgão estranho querendo ingressar no Poder Judiciário, jamais um órgão estranho ingressar no Ministério Público. É um equívoco. É um rompimento de valores e de estruturas que não podem sofrer incidências externas. Então, voltando só um pouquinho à questão das hipóteses, vamos hipoteticamente trabalhar com o conselho. Seria adequado a gente ter um conselho trabalhando só com factoide, só o que dá a mídia? Parece que é o que está acontecendo. Você veja o problema do nepotismo. Cada estado deve resolver essa situação. São Paulo resolveu, no caso do Poder Judiciário, desde 10 ou 15 anos atrás, não é isso? Por que, então, esse ingresso indevido com situações, tudo contra o nepotismo? É moda.
Há tanto nepotismo na justiça brasileira? Gostaria de saber. Há algum Estado que efetivamente possa ter mais? Porém, afaste esse Estado, mostre esse Estado, mas não através de uma intervenção indevida, ainda porque não sei se essa resolução tem incidência e tem possibilidade de ser cumprida pelos poderes judiciários estaduais. Doutor Cláudio, eu peço sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está de volta frente a frente com a Justiça. E o programa de hoje recebe o futuro governador do estado de São Paulo, Dr. Cláudio Lembo. Dr. Cláudio, vamos falar um pouquinho do cenário nacional. Governo Lula. No último programa que você esteve aqui, o senhor estava apreensivo com o risco da impunidade e com a perspectiva do governo terminar de maneira melancólica. Como é que o senhor vê hoje? Melhorou daquele dia ou piorou a situação? Não. O governo Lula tem uma qualidade, sempre piora. E essa é uma coisa muito interessante, porque é triste, mas ao mesmo tempo é uma realidade amarga que nós temos que constatar e deixar bastante clara. O problema da corrupção é muito grave. Estão aí as CPIs demonstrando que o governo Lula foi uma tragédia total. E ele não se emenda, porque agora começa essa operação tapa-buracos, que na verdade é grande risco para si próprio, para o presidente Lula, porque é sem licitação. Isso certamente terá problemas no futuro junto ao Tribunal de Contas da União ou ao próprio Ministério Público Federal. Tem mais. O governo Lula tem criado e cria sempre no fim do ano, quando as pessoas estão desarmadas, ele cria por medida provisória cargos públicos, como se fossem verdadeiros trens da alegria. Ainda agora criou 400 cargos no Ministério das Relações Exteriores, no último dia do ano, numa MP. Para quê? Para criar, segundo consta, sabe-se, novas embaixadas pelo mundo afora. Isso é um grande erro, porque a embaixada hoje não é o fundamental da diplomacia internacional. Com os meios de comunicação muito rápidos, as embaixadas devem ser em países centrais e certamente estas embaixadas é que se irradiam vontade para os demais países. No entanto, vão se criar algumas dezenas de embaixadas pelo mundo afora com um custo altíssimo para o Brasil. E assim vamos, são sempre criação de cargos públicos por medida provisória. É dramático que o Congresso Nacional não segure. Porém, essa realidade é que faz com que a gente diga que o governo Lula é uma realidade que sempre piora e isso é extremamente amargo. Mas voltando à Operação Tapa Buraco, que era objeto da próxima pergunta para o senhor já, é possível conceber a ausência de licitação? Uma coisa que todo mundo está vendo que está se degradando ao longo do tempo. E agora a gente dispensa a licitação. Não tem uma burla a lei nisso? Eu acho que é extremamente equivocado, porque houve todo um período de 3 anos para constatar, e se constatava, que é uma realidade clara, que havia um desgaste total na malha viária brasileira. No entanto, ao final do governo, ele imagina que agora é uma situação de emergência. Vamos fazer tapa-buraco. Claro que isso mostra uma total forma equivocada de administrar. E certamente acontecerão erros inevitáveis. E quando se diz que acontecerão erros inevitáveis, ele diz que irá usar os batalhões do Exército. Isso é uma ingenuidade. O Exército brasileiro está totalmente fora de operação em razão da falta de verba, da falta de respeito às 3 Forças Armadas, aos 3 ramos, que não tem nada. A Marinha de Guerra do Brasil está sem equipamento. Talvez a pior das forças em termos de equipamento. Toda a Marinha de Guerra hoje está com todos os seus vasos de guerra absolutamente fora de uso. O Exército também está empobrecido. A Força Aérea um pouco melhor das 3 armas, mas estão tão pobres que não poderão ser usadas certamente como engenharia de transporte nesta operação. É mais uma falácia que eu não gosto de repetir, porque é um pecado a mentira constante. Eu só não entendi uma coisa do governo Lula, né? Queria que o senhor me esclarecesse, eu estava numa posição mais privilegiada que a gente. Há mesmo o complô das elites, da imprensa, contra o governo, ou ele é muito ruim mesmo? Eu acho que não há complô nenhum. Nas democracias não há possibilidade de complô, porque as democracias tudo é transparente e tudo se sabe. Estamos aqui ao ar, expondo, falando, as pessoas vão ouvir, fazer suas próprias reflexões, é próprio da democracia. Houve complô de elites no passado, mas hoje eu não vejo condição nenhuma